Mas eu queria. A primeira coisa que eu falei era sobre o Deus. Eu queria entender se para as três religiões. Caramba, a O gente tá Deus respondendo a primeira pergunta sua ainda. é o mesmo 4 horas, meu Deus. filho. Espera aqui. Não. Tem inferno, tem céu. O Deus é o mesmo? É o mesmo conceito de Deus para os três? De ser onisciente, onipresente? Como que é o Deus para vocês? É o mesmo conceito? Eu sei que é o mesmo Deus, mas o conceito de Deus, ele muda alguma coisa? Pela visão judaica, só existe um Deus. Uhum. Ayah, Oveve, ele foi, aí será. Ele é o Criador. Onisciente, onipotente. Exatamente. É. E ele é a luz infinita. Muitas vezes nós não entendemos ele, porque eu não vou servir um Deus que eu entendo ele. Se eu entendo ele, eu sou igual a ele, disse um grande sábio uma vez. E ele é a base, a fé. A fé, na verdade, é você vivenciar, mesmo quando você não entende o porquê. O rei Davi escreve, Vemunatcha baleilot. A fé ela entra em vigor quando? Baleilot, de noite, quando está escuro, e as coisas saem do roteiro, você não está entendendo o porquê, nesse momento você tem que ter a fé e confiar que existe uma força maior que está por detrás de tudo, de todos, e que está te levando para o endereço que você tem que chegar. Inclusive, a nossa existência física pelo judaísmo é uma etapa, porque a vida, ela começa depois. Aqui é só uma preparação. Um dos grandes cabalistas, que foi o Ramchal, o Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele escreve que esse mundo é um corredor e o mundo vindouro é o grande salão. Então nós estamos aqui para plantar, para depois poder colher aquilo que é a conexão maior, a proximidade com essa luz infinita. Agora, por que então nós precisamos vir para cá? Por que não já nascer direto lá? Porque isso tem que ser de uma forma meritória. Existe a meritocracia, o livre-arbítrio. Você ter uma força que te puxa para um lado e uma força que te puxa para o outro, e você escolher, optar, fazer o que é certo, apesar de uma má inclinação que existe dentro de cada um de nós, que vai te puxar, que vai tentar te desviar, que são os testes, as adversidades da vida, que revelam a nossa força, que revelam o nosso caráter. Por isso que quando Deus criou o anjo da morte, ele falou, Tov Meod, é muito bom, porque ele vai te mostrar que você não está aqui para sempre, que existe um tempo limitado, e isso vai dar uma razão para você aproveitar cada dia da sua vida para construir, exatamente, para fazer com que aquele dia jamais acabe. Como é que você vai fazer um dia jamais acabar? Criando algo de significativo nele. Agora, alguém poderia dizer assim, não, mas então o padre virou judeu, né? E agora o pastor virou católico, né? Ou o padre virou pastor. Não, calma. Nós temos diferenças, não é? Então, o que o cristianismo tem como uma palavra típica? O que o cristianismo trouxe que agregou algo a uma certa tradição judaica, né? O judaísmo tem uma percepção de que esse Deus é presença. Quem ama se faz presente. Um grande biblista católico, Carlos Mesters, Sim. né? Que o Rodrigo conhece muito bem. Ele é um holandês que é mais brasileiro que nós todos juntos. Ele se deu o cuidado de contar quantas vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Primeiro e Segundo Testamento, quantas vezes está escrito que Deus está conosco. Eu estou contigo, né? Eu estou no meio de vós. A liturgia católica diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele contou 3.000 vezes. E, inclusive, a tradução do nome de Deus, que a tradição judaica respeitosamente não pronuncia, né? E que nós, na liturgia católica, não pronunciamos também, em comunhão com o respeito, nunca vai se dizer o nome de Deus, numa liturgia, numa missa, você nunca vai ouvir, mas o tempo inteiro se diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esse é o nome de Deus, não é? Mas essa presença amorosa de Deus vai encontrando maneiras de se presencializar. Então, a Imago Dei, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, olhando para o Rabino, eu vejo rastros de Deus nesse meu irmão, olhando para você, eu vejo a imagem e semelhança de Deus segundo a qual fomos criados. Mas depois, então, vamos pegar Moisés, né? Moisés diz, mas qual é a garantia que eu tenho para abrir o mar? É porque eu vou estar contigo, né? Eu vou ser a tua força. E aí, no meio do deserto, falta água, ele toca na rocha, sai água. Então, são sinais, são presentes. Quem se faz presente
dá presente. A gente faz isso até hoje no Natal, a gente dá presente. E essa presencialização de Deus vai se tornando cada vez mais radical, mais radical. E quando chega naquilo que o cristianismo chama de plenitude do tempo, quando o tempo está grávido, quando chega a hora do parto, né? Aí João diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí a tradição judaica fica, isso é uma heresia, não é? Mas como assim? É tão radical, ele é transcendente, ele vem aqui, ele pode mandar o maná, mas ele fazer Eucaristia, ele dizer que ele está presente na Eucaristia, aí já é um pouco demais, não é? Não precisa tanto, Senhor, né? Não precisa, basta imago Dei, mas Jesus disse, eu ficarei convosco para sempre até o fim, porque o amor é tão grande que não consegue estar ausente, se faz presente. Então, esse conceito de presença é o mesmo, é o conceito de sacramento, presença, ou mistério no grego, né? Mysterium, sacramento. Mistério é grego, sacramento é latim. Mas é a mesma coisa, é presença. Então, no judaísmo, no islamismo também, mas o islamismo é mais radical do que o judaísmo, né? Porque é totalmente o outro, ele está do lado de lá. E o cristianismo é tão agregador, né, que acaba dizendo que esse Deus é tão comunhão que ele em si mesmo é comunhão, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o judaísmo pira, né? Peraí. O judaísmo não tem essa tripartição. Não. Isso eu tô entrando agora no típico, porque quem está assistindo diz assim, mas padre não é padre? Esse padre não é teólogo? O que é de típico? Né? Então aqui é o típico cristão. Então nós temos 2000 anos de tradição cristã que tem um Santo Agostinho, que vai escrever o De Trinitate, que explica isso com genialidade. Nós temos um Santo Tomás de Aquino, com o seu De Trinitate também. Nós temos teólogos da envergadura de São Boaventura, enfim. E temos uma tradição que tenta mostrar Deus é comunhão, o Pai aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é a interface o Marcial Massaneiro. Sim. O Marcial Massaneiro uma vez disse assim, não sei por que essa dificuldade de entender a Santíssima Trindade, né? Porque Deus é uno, é um só. Ele é especialista em Deus Pai. Deus né? Pai. Não é patrologia. Seria paterologia, né? Paterologia. Então ele é especialista na figura de Deus Pai, na paternidade de Deus, no Abá, né? Então ele diz, eu não sei que dificuldade é essa, porque no início Deus disse, crescer e multiplicar-vos, é só multiplicar, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Então Deus sempre é uno, né? Mas na unidade ele tem uma pluralidade interna. Então essa diversidade, a genialidade de um Santo Tomás de Aquino vai chamar de pericorese, ou seja, ele é um Deus que tem uma multiplicidade na unidade. O átomo é isso. Né? A gente vai entrando na ciência e vai descobrindo que a diversidade está dentro da unidade e a unidade faz na diversidade. Nós somos aqui 3. Né? Um pastor, um padre e um rabino. E estamos encontrando campos de confluência. Eu estou colocando agora elementos de fé codificada do cristianismo que, se nós continuarmos a conversar, vai chegar um momento que o rabino diz, olha, desliga a internet, acaba o podcast, vamos sentar ali, agora vamos colocar os pingos nos is. Isso é outro programa. É um outro programa. Não é isso, Rodrigo? Temos aqui pontinhos que temos que discutir tecnicamente, mas é melhor que não tenha ninguém assistindo. Não é? Tem isso. Então, existem questões de conflito, de divergência de visão. Deus é um só. E quando ele nos olha, ele nos vê na realidade. Mas e quando a gente olha para ele? Não é? Quando a gente olha para ele, a gente vê com a cor dos nossos olhos. Não é? Então, o cristianismo tem uma visão. O judaísmo tem uma visão. E interessante, dentro do judaísmo tem várias visões. Não é? Tem costumes diferentes. A raiz é a mesma, a Torá é uma. Existem costumes porque os judeus se espalharam pelos 4 cantos do mundo, nos exílios, e cada comunidade acabou adotando alguns costumes, e esses costumes são sagrados. Dentro do judaísmo, o costume por exemplo, a kippah não é um preceito, por exemplo. Não é uma mitzvah da Torá, kippah, mas virou algo que é um costume que virou lei. Quer dizer, você não vai ver um judeu praticante sem a kippah, porque ao longo da história, pelo exílio, surgiram costumes, surgiram algumas diferenças, mas não na regra principal. Você pode discutir, por exemplo, se foi impedimento ou não, mas que existe a regra do impedimento, ninguém vai Sabe como chama kippah pro cristão? Solidel. Solidel, padre. Então você tem muitas diferenças, os judeus Ashkenazim, os judeus Sefaradim,
os judeus que vieram da Europa, os judeus que foram lá para a Espanha. Cada um tem a sua característica, a sua culinária. Mas teve alguém que... Mas a raiz é a mesma. Quem tentou mudar, não existe mais. É mesmo? Acabou.